Olá, nós estamos com mais um podcast lá no exterior. E eu sou Carol Miyazaki, eu estou com a minha mana. Paula Dodson. E o que que a gente vai falar hoje, mana? Eu tô empolgada. Bom, como boas psicanalistas e humanoterapeuta que somos, a gente vive observando, né, essa sociedade desse exterior que a gente reside, né, mana, no intuito de compreender mesmo, né, tanto o comportamento, né, das pessoas, da cultura onde a gente está inserida, né? E é inevitável, não uma comparação, mas como que eu poderia dizer? A gente pega a informação de onde a gente está inserida, na cultura que a gente está inserida, pega a nossa para a gente entender, né, quais são as diferenças que existem ali, não em forma de julgamento, mas para compreender, para nos melhorarmos mesmo, né, como pessoas e como pessoas habitantes em outra, dentro, inseridas em outra cultura, né? E E é inevitável a gente, quando a gente faz coloca as duas culturas, né, em evidência, né, juntas, é inevitável a gente entender o que tem em uma o que tem em outra e as diferenças que as duas apresentam, né? E o quanto tudo isso, o quanto esse modelo cultural, né, das pessoas do o modelo mental de outras pessoas funciona e o quanto isso influencia na nossa manifestação, né? A gente, duas brasileiras, né, nascidas no Brasil, e a gente foi inserida nessa outra cultura, você no Japão, eu nos Estados Unidos, depois de já mais velhas, né, mais formadas, já com uma criação formada, né? Você um pouco mais nova, né? Você foi para o Japão bem nova, né? Na adolescência, na verdade, né? 15 anos. Mas já veio com a base, né? Desses pais, meio metade brasileiro, metade japonês. Eu, vinda de uma educação de dois pais, aí pai e mãe brasileiros, e fui inserida um pouco bem mais velha na cultura americana, embora a gente é, a gente entra em contato com culturas diferentes o tempo todo, né? Principalmente a americana. Acho que o brasileiro tem essa, né? Pende mais para essa cultura americana, gosta, né? E aprecia. Mas morando aqui é que eu consegui enxergar algumas coisas sobre esse modelo cultural americano e você aí no Japão, né? Acho que só quando a gente mora mesmo que a gente vai compreender alguns comportamentos e parar de julgar, né? De julgar e condenando como certo, errado, bom e ruim. Só é diferente, né? Mas essas diferenças influenciam bastante na nossa maneira de ver a vida e na nossa maneira de se comportar perante da vida, né? E observando as mães, né? Observando as mães americanas, foi engraçado, abrindo um parênteses aqui, eu fui num evento familiar aí do meu parceiro, que é americano, e eu estava com uma criancinha no colo, né, um priminho, filho do primo, um bebê de aproximadamente uns 8 meses, e aí a mãe falou, acho que ele está com fome, e me deu, né, e me deu não, ela deu a mamadeira diretamente para a criança, inevitavelmente eu fui segurar a mamadeira para a criança, né, que é um bebê, né, gente, afinal de contas. E ela falou, não, ele segura a própria mamadeira. Não de um jeito rude, ela falou como que se aquilo fosse natural. E era natural mesmo para ela, né? E aí eu fiquei ali querendo, né, dar um suporte para a criança, mas a criança toda independente, segurando com aquelas mãozinhas pequenininhas e mamando sozinha a mamadeira mesmo, né? E aí a gente, trazendo isso para a Amanda, a gente foi entendendo que existem várias diferenças. Isso é só um recorte, né, dessa criação mais independente, né? O americano já cria uma criança independente para ela se tornar forte, para ela realmente viver a vida dela independente dos pais, né? E isso ajuda no fortalecimento da musculatura dessa criança já desde pequena, né? É, e aí, quando a gente vem do Brasil, o choque que dá é
né, para quem realmente vê isso, né, num primeiro momento, o que a gente fala? Ai, como eles são frios, né? Ai, como são práticos demais. Ah, e por quê? Porque a gente tem essa coisa mais calorosa, né? Mas de querer ajudar, de querer acolher. E é gostoso, né, gente? Vamos e venhamos, né? É gostoso ali você cuidar, você aninhar, né? Principalmente criança aí. Mas, em contrapartida, a gente cresce um pouco mais dependente de pai e de mãe do que as crianças americanas. Como é no Japão, mano? Tá fazendo sentido tudo isso aí? Deu para entender o que eu falei até agora? Como que é a cultura no Japão, esse modelo mental da mãe? É mais pendente para o Brasil ou é mais pende mais para os Estados Unidos aqui, o comportamento das pessoas aqui? Lembrando que isso é um recorte de onde eu moro, né? Mas culturalmente falando, é assim, né? O modelo mental do americano é esse mais prático, é esse mais visando a independência mesmo do outro, né? Vocês devem estar ouvindo um barulho ou não? Bem de leve, bem baixinho. Que é um caminhão passando vendendo querosene, que é para pôr em aquecedor, porque aqui tem um tipo de aquecedor que põe querosene. Então passa esses caminhãozinhos anunciando. Eu falei, nossa, passou bem agora na minha rua. Ainda bom que não tá tão assim. Boa! Aqui no Japão, as crianças são criadas para serem independentes também, que nem os Estados Unidos. Tem um modelo muito da liberdade. Eu acredito também por ser um país mais seguro do que o Brasil. Então, as crianças vão para os lugares, fazem as coisas sozinhas. E desde a escola, quando entra na escola, mas até antes de entrar na escola, assim, em casa, os pais já costumam a comer na cadeirinha ou em algum lugar, uma mesinha. Desde o início tem a questão da criança ser ter mais autonomia e ser mais ter essa força para ela ir para a vida. Então, por exemplo, eu nunca esqueço quando eu era criança. A minha tia mandou, acho que foi pro meu irmão, porque eu sou do meio, ela mandou pro meu irmão o hash, porque aqui é o talher mais, né, mais assim, de comer é o hash, né, os pauzinhos, os famosos pauzinhos. E aí era hash de tipo meio que beber, assim, que ele tinha na pontinha, assim, do hash tinha uns desenhos e tinha duas alcinhas para enfiar o dedinho, assim, aí acho que tinha três alcinhas para criança começar a comer de hash, para aprender a pegar as coisas de hash. E eu achei aquilo, uau, né? Muito diferente. Aí, tipo, no Brasil a gente começa a comer com colher, né? Criança começa a pegar com colher e aquela colherzinha dobradinha, né? Mas aqui era hash, então para mim assim nossa, é um passo muito mais difícil do que pegar uma colher e comer. Então assim, eu vejo assim, que desde pequena eles têm coisas que para criança, que nem tem no Brasil a colher, né, dobradinha, mas para ter essa autonomia desde criança. E aí, por exemplo, na escola as crianças que limpam as próprias carteiras, isso é verdade. Um monte de gente me pergunta, né? Ah, é as crianças que limpam a escola? É. As crianças que limpam, eles que levam os próprios panos. Eu lembro quando meu irmão estudava na escola japonesa, os meus pais que tinham que comprar os paninhos para limpar a própria carteira e o chão da escola. Então, tem toda uma dinâmica para eles limpar, eles que fazem também, ajudam a fazer a distribuição da comida, tem a turminha que faz a distribuição da comida, então eles que colocam para as outras crianças, dependendo acho que no fundamental, que é o Shogako, já começa a comer na escola, né? Parquinho, geralmente é a mãe que faz a marmitinha que chama bentô, o bentô, e faz o bentô para a criança levar, né? E já no fundamental em diante come na escola. Então, eles que a própria turminha que coloca comida, e eu acho muito engraçadinho, porque é coisa grande, né? E aí eles sobem em banquinho ou colocam uns carrinhos bem baixinho para eles conseguirem colocar, eles que lavam o banheiro.
eles que vão sozinho para a escola, né? Então, desde pequeno tem essa liberdade, essa autonomia de carregar as próprias coisas, que nem eles que carregam os próprios pertences para ir para a escola, porque eles vão sozinhos. E quando a gente chegou aqui no Japão, a gente falava, nossa, é diferente, é legal, é interessante, mas a gente ficava com dó. Porque via eles com as mochilinhas e carrega muita coisa, não carrega pouca, porque aqui tem período integral, então eles também têm aula de música, um monte de coisa na escola japonesa. Então eles carregam um monte de coisa na mochila. Só que eles carregam a própria mochila. E aí a gente não pode ir junto, né? Os pais não podem ir junto, os pais não podem levar para a escola. É a criança que carrega a própria mochila, que leva, que coloca suas próprias coisas, que traz de volta. Então tem essa autonomia é reforçada desde cedo e eles falam, até tem depois eu posso até compartilhar, a gente compartilhar no grupo. Ah, já vou falar, a gente tem um grupo do Telegram, então eu vou compartilhar lá dentro do grupo uma matéria de um cara americano, eu acho que ele era americano, que ele veio aqui nas escolas aqui no Japão ver como que é que funciona. E ele acompanhou toda essa dinâmica de limpar a escola, as crianças, e ele vem ficando admirado com isso. E aí, depois que as crianças saem da escola, tem essa autonomia também de pegar e ir trabalhar, de você fazer bicos. Aqui é muito comum, que nem aí nos Estados Unidos, né, que o pessoal corta a grama do vizinho, faz alguma coisa assim. Aqui eles vão trabalhar em loja de conveniência, no McDonald's ou no Starbucks, em algum lugar também, que nem aí eu imagino que também o pessoal vai fazer esses bicos nesse lugar, para eles começarem a ter o seu próprio dinheiro. Então, assim, para eles começarem a saber como que lida com o dinheiro, para eles poderem ir para a vida. E então, assim, desde criança eu vejo que tem essa questão de autonomia e também, que nem você está falando do bebê, né? Até comentei com você, eu fui esses dias no Outlet, eu vi duas crianças assim, tava mó frio, um frio de rachar a cara, e a gente todo encapuzado assim, e duas crianças assim com uma calça fininha, com uma blusinha assim, tipo fina assim, sem nenhuma blusa assim por cima. E com uma calça que dava para ver assim, metade da panturrilha e uma meia finica. E a menininha carregando o irmãozinho. E eu não vi nem o pai nem a mãe. Eu falei, gente, cadê os pais dessa criança? E eu assim, né? Latina, toda galinha mãe. Eu, gente, cadê os pais dessa criança? E aí a gente passou, e eu falei, é comum aqui, né? Isso, e fomos embora. Então, assim, eles têm essa coisa com resistência, né? É muito comum ver crianças menores em shoppings, bebês mesmo, no frio, sem meia, com o pezinho de fora, porque eles têm essa cultura de ter que criar a criança forte para ter mais imunidade, para ela ser uma criança forte, para ela viver. Então, eu já até escutei falar que os japoneses olham para os filhos dos brasileiros e eles acham engraçado como a gente, né, acha curioso como que nem a gente olha para eles, e eles falam que a gente acaba mimando muito. Tem até uma palavra aqui que eu esqueci o nome, mas acaba deixando muito doce, assim, demais, e aí fica mole. Então, eles veem a criança com muita coisa, eles acham engraçado, porque as crianças daqui não ficam assim. É interessante isso. Aí também os bebês andam sem meia, essas coisas assim. Então, acho que sim, é uma coisa que eu não reparei muito, mas é super light. O bebê de ontem estava frio, nesses dias que eu fui lá, nesse jantar, nesse evento familiar, estava meio frio, o bebê estava super light mesmo. Então deve ser uma coisa meio que comum aqui também. E o engraçado, mano, é que você falou uma palavra que me chamou a atenção, que é autonomia, né? É, parece que a gente vive polaridades, né? O Brasil está numa polaridade, né? Acolhendo demais, mimando demais, e dando demais, né? É, é, Fazendo pela criança, né? Às vezes até quando minha mãe faleceu, eu tinha 23 anos, eu não sabia nem fazer arroz, gente. Então tem uma, né? Deixa que eu faço, né? Deixa que eu cuido, deixa. Então, e claro que isso não é né, uma máxima para todo mundo, mas tem, culturalmente falando, né, os pais e mães brasileiros são mais cuidadosos, né?
está no extremo do cuidado, e o restante do mundo, Japão e Estados Unidos, acho que está numa outra polaridade aí. Os dois visando a mesma coisa, mas fazendo movimentos diferentes, né? Porque carinho é bom, é gostoso, a criança também se sente acolhida e talvez ela se desenvolva justamente por causa desse acolhimento, né? E no outro extremo também, essa coisa de fortalecer, né? Prezar pelo fortalecimento da criança. Então, vamos lá, você já está grandinho, você consegue segurar uma mamadeira aos 8 meses, você consegue ficar sem meia para poder ter uma maior resistência ao frio. Isso também é bom, querendo, né, que aquela criança cresça forte e já com bastante resistência para fazer o que precisa ser feito. Só que na polaridade extrema, né, nos extremos, tudo que é demais sobra, já dizia a mamãe. Tudo que é demais sobra. Então parece o que eu não pude deixar de notar enquanto você falava é que a impressão que dá é que a gente vem polarizado, né? A gente de culturas diferentes. Aí a gente vai se misturando na cultura do outro, que nem eu e você brasileira, e você aí no Japão e eu nos Estados Unidos, a gente vai se misturando nessa cultura, aprendendo um pouco dessa cultura, não desprezando a nossa, e aí a gente mistura essas duas informações para dar uma terceira coisa diferente e mais saudável, né? Você vê também por esse prisma, Mana. Com certeza, e para mim isso é a evolução, né, de tudo. Por isso que tem tanta mistura, né, tanto brasileiro em tantos lugares e tantas pessoas. E quanto mais a gente viver isso, mais a gente vai trazer esse novo, né? Porque daí tem esse, é que nem você falou, esses dois, quando vai muito pro extremo, um acaba tipo não dando às vezes que nem aqui eu vejo, eles sentem muita falta de abraço. Eles sentem muita falta desse carinho, eles sentem muito isso. E aí eu vejo que o brasileiro, às vezes, fica tanto, ai, 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 e aí a criança não tem essa de. A criança começa a ficar molenga mesmo. Né? E a É gente porque não quer tudo, né, gente? Tá, gente? Né? É porque tem esse arquétipo, né, mana, do pai brasileiro e da mãe brasileira mesmo, né? e lembrando que cada caso é um caso, né, gente? A gente não está generalizando, mas culturalmente, se você olhar para um e olhar para outro, é fácil de ver essa diferença, né? Uhum. E então, às vezes, quando a gente recebe muito carinho, muito, quando você vai crescendo, pode, como foi o meu caso, talvez, né? Acho que quando a gente fala da gente, a gente traz uma coisa mais palpável, né? É, eu não conseguia ver valor em mim, né, ou força ou potencial de fazer as coisas por mim mesma, porque tinha sempre alguém fazendo por mim, né? Então, isso é gostoso em algum momento, é gostoso, é prazeroso ter alguém para fazer junto, para fazer por você, para fazer para você, é legal. Só que deixa um déficit aí de e a minha habilidade, né? E a minha musculatura para fazer as coisas. Fica onde, né? Quando eu recebo muito e eu não desenvolvo o meu, né? Quando a gente recebe, muita gente, eu não estou reclamando, gente. Isso aqui só é um recorte, né, para a gente falar dos nossos déficits, né? Porque tudo que vai para uma polaridade sempre gera um déficit ali, né? A gente que recebe muito acolhimento, muito carinho, gerou um déficit de autonomia, e aquele que vai muito para o extremo da autonomia, você faz tudo, gera um déficit de acolhimento, de carinho ali, né? Porque é tão duro, né? Fica tão pancada, né? Fica tão Braço, né, seco, mana? fica tão musculoso, né? Emocionalmente musculoso que falta o acolhimento, falta aquela flexibilidade, falta um carinho. Então, nas duas polaridades, nos dois extremos, né, abre precedente para alguns déficits, para algumas faltas, e aí a gente vem sem olhar, o meu é melhor, a sua cultura é pior, a minha é melhor, sem olhar por esse prisma, mas olhando o que tem de bom aqui, que bom que eu recebi muito carinho, muito amor mesmo, e agora estou aqui olhando para essa, né, para essa sociedade, para esse modelo cultural que tem coisas diferentes da minha, mas que são bons, são coisas boas, se, né, dosando, em dosagens diferentes, talvez, né?
para poder formar uma terceira coisa, a autonomia e a geração de valor junto, né? De acolhimento, de amor junto, né? Acho que quando a gente coloca o brasileiro, principalmente, né? A gente coloca uma pitada de amor aí onde a gente está, né? No lugar onde a gente está, a gente consegue transformar. É, é, trazer essas polaridades para um lugar, para um meio termo, né, mana? Eu não estou falando que a gente é a salvadora da pátria nem nada, longe dessa pretensão, mas o que eu estou falando é que a gente vai desenvolvendo um olhar, pessoas, você que está aí no exterior ou tem a pretensão de vir, quanto mais você coloca um olhar, né, sem bom e ruim, sem somar mais nessa polaridade extrema, quanto mais você coloca um olhar vendo que a sua cultura tem de bom e que a cultura do outro tem de bom, ou simplesmente o que a cultura tem, né? O que a cultura tem, o que esse modelo mental apresenta que é diferente desse, mas o diferente não é ruim, o diferente pode ser somado e formar uma terceira informação saudável também, né? E é por isso que eu acho que a gente está aqui, né, mana? Para a gente aprender, para a gente expandir, para a gente se misturar, porque a gente está trazendo novas informações e a gente também está auxiliando também. A lei do ganha-ganha, né? A gente está ganhando, a gente pode ganhar, né? Observando, tendo esse olhar, que é o que você trouxe, e a gente também contribui também para eles, e a gente também recebe disso, né? Porque a gente está bebendo dessas águas diferentes, né? Dessa cultura diferente. E aí eu fiquei pensando enquanto você estava falando, porque assim, o Japão e os Estados Unidos têm essa coisa em comum da criança ter mais autonomia, da criança ter mais força, né? Dela ter mais independência. Não é à toa que eles são países de primeiro mundo, né? Precisou e ainda precisa por N motivos que a gente pode trazer alguns, mas né, precisou ter essa força para chegar onde chegou, para ser o que é, né? Para ser essa potência, para ser essa referência, né? Para conquistar muitas coisas, precisou se carregar e ainda precisa, né? Porque eu vejo crianças ainda tendo essa autonomia. Às vezes a criança cai. Tipo, eu, como brasileira, né? Falo, ai, levanta, mas assim, amanhã vai pra vida. Tipo assim, sabe? E às vezes é diferente, às vezes quando um brasileiro, eu percebo. Tem brasileiro também, vai, não é nada, que não sei o quê, claro, né? Mas tem essa coisa de mais, ai, caiu, acolher, né? E eles, tipo, tá nem aí, tipo assim, quando eu tinha a Beck, né, porque meu cachorro faleceu, né, gente, eu não sei se vocês sabem, eu tinha uma cachorra, ela faleceu, então eu passeava com ela, o japonês, as criancinhas vinha, passava a mão, colocava a orelha dela na boca, assim, e as mães, tipo, tranquilona, assim, sabe? E tem mãe que assim, ah, pra passar a mão no cachorro, que não sei o quê. Aqui não, é tipo, pega, e pega no rabo, e pega na grama, e que não sei o quê. É muito assim, pra vida, assim, sabe? E eu acho isso muito bonito. E tem essa base de pegar a imunidade, de conhecer outras pessoas, de ir pra vida mesmo, né? E aí eu fiquei pensando também uma outra coisa, mana que assim, quando vai para um extremo de autonomia, eu percebo assim, por exemplo, aqui no Japão, não sei como que é aí nos Estados Unidos, mas as pessoas aqui, elas tendem a ir tudo na que eu falei na abraçada, né? Vai tipo conquistar, ter essa potência de conquistar, para mim assim, quando vai ter muito carregado muito da autonomia de fazer tudo muito sozinho, né? Desde pequeno, vai para um lugar de conquistar as coisas muito na abraçada, vai para um lugar de um masculino muito assim de potente, mas para mim ainda um certo desequilíbrio, tipo de ir para guerra, para batalha, para luta, e também porque é preciso, né? Porque tem trabalhos aqui que não é fácil, que tem que ter essa potência energética para ir, porque senão não sustenta, não se aguenta trabalhar nesses lugares. E, e aí eles tendem o que eu percebo como efeito, eles tendem, os japoneses, conseguirem acolher muito o outro. Então, eles vão para uma compreensão, para o respeito, para o acolhimento, no sentido de dar ouvidos, não esse colo que a gente dá de abraço,
mais de ser solícito, de estar ali à disposição do outro, mas poucos para si mesmos. Porque eles sempre foram para ter essa autonomia, essa independência, então foi muito para a vida e para fora. Então eles sempre estão para o outro, então eles são solícitos, eles abaixam, eles têm para mim assim, eu já escutei falar, mas não sei se tem alguma estatística real, que é que o maior, melhor tratamento do mundo é no Japão. E assim, eu fico pasmo, acho lindo mesmo, como que eles são respeitosos com tudo, até com dinheiro, que tem ainda uma. Depois comento com você que tem um olhar, a gente pode até trazer sobre essa questão do dinheiro aqui, que eles têm um tratamento com o dinheiro, com as notas muito diferente que a gente tem, porque eles veem esse olhar, assim, é religioso, mas para mim é energético, do tratamento, de tratar as notas, de dar as notas, de colocar as coisas em recipientes para passar as notas para as pessoas, assim, é uma coisa assim muito, muito bacana. Mas com eles são um pouco acolhedores. Então, assim, eu não sei como que é aí, você percebe isso? Se para você, você tem esse olhar que vai muito para esse lugar de conquistar, de fazer, de ser solícito, mas consigo eles são um pouco acolhedores? Como que é isso aí? Sim, aí, ouvindo você falar, eu fui processando a informação aqui, e aí, mana, eu preciso dizer que acho que é, esse é o mal do ser humano, né? Porque em ambas as culturas, aqui também é assim, né? Mas, enfim, deixa eu ver se eu consigo colocar o que está vindo aqui na minha cabeça. Que a gente, em ambas as polaridades, né, tendo essa autonomia ou não tendo tanta autonomia, tudo que a gente absorve, né, desse modelo mental, a gente absorve para usar com o outro. Tanto que o brasileiro, ele recebe tanto carinho e ele não dá carinho para ele também, ele dá para o outro, né? Ele recebe o outro, acolhe o outro, cuida do outro, mas também esquece de si, né? O que você está trazendo é que os japoneses, eles prezam por essa autonomia, por essa independência, e aí ele tem esse ímpeto de usar tudo isso com o outro, né? É, até no acolhimento mesmo, mas sempre com o outro, dificilmente consigo mesmo. E aqui eu percebo que tem uma autonomia, tem uma independência, as pessoas, né, elas se desenvolvem para serem potentes, fortes, conquistarem esse primeiro mundo aí, mas também são um pouco, guardam tudo dentro de si, né? A americana acho que não compartilha, eu sinto que não compartilham tanto que nem brasileiro, ou não tem essa predisposição em acolher o outro, porque parece que esse movimento de acolher o outro torna o outro fraco, sabe assim? Uhum. E as pessoas que moram aqui, que estiverem assistindo isso, me digam a percepção de vocês, né? Mas a minha percepção é muito essa, fazendo um recorte, mais uma vez dizendo que eu estou fazendo um recorte aqui do sul do país onde eu moro, né? Que é um pedaço pequeno, né? Dos Estados Unidos onde eu moro, mas esse é o meu olhar, né? De que se eu passar muita mão na cabeça do outro, o outro vai ficar fraco. Então, não, vamos lá, levanta para a vida e vamos, né? Então, engole o choro e vai, né? E aí as pessoas não se percebem tanto, né? Então, eu moro aqui nessa casa faz, sei lá, 3, 4 anos e não conheço o vizinho, entende? Não sei quem são. Então, as pessoas não se misturam muito, então nem tem essa proximidade. Eu estou falando, né, de vizinhança, mas não sei como funciona dentro de uma empresa tradicional, por exemplo, né, americana. Mas até onde eu entendo, tem esse distanciamento, né, um distanciamento aí seguro, sabe assim? Até, né, eu respeito demais também, tem essa coisa, né, de respeitar demais o espaço do outro, e aí
não tem essa interação, né? Não tem uma proximidade. Para ter essa proximidade, leva um tempo, até onde eu entendo aí da cultura. É igualzinho aqui também, esse respeitar muito o espaço do outro, daí chega a ser demais da conta, porque a gente não conhece ninguém, não tem essa troca que tem no Brasil de, pede uma xícara de café, um ovo pro vizinho. Não, não tem isso, não existe, né? A gente conhece, geralmente, quem é o nosso vizinho no Brasil, sabe, às vezes o nome, às vezes até frequenta a casa, mas aqui também não é uma realidade. É, eu mesmo só conheço de vista, porque às vezes eu saía muito com a minha cachorra, então via e às vezes conversava, né? Porque eles iam passar a mão na minha cachorra, mas fora isso, não tem essa proximidade também, né? Que é uma coisa que a gente sente falta como latino, né? Como brasileiro, né? Essa falta de ter mais essa proximidade, né? Com os outros. É muito interessante, o que chega aí para essa distância, chega aí para esse respeito demais, e aí é a sensação que eu tenho é que como se eles não quisessem invadir o espaço do outro. Só que daí vai para um afastamento, né? Vai para um afastamento. Como dizia sabiamente minha mãe, que eu vou repetir, né? Tudo que é demais sobra, né? Porque né, respeito demais acaba distanciando, proximidade demais acaba invadindo. Então, é mais uma vez essa necessidade de um meio termo, né? De uma flexibilidade, de juntar olhares, né? Enquanto a gente não aprender que somos todos um, né? E que quanto mais a gente olha para a gente e cuida da gente também com esse mesmo carinho e respeito que a gente cuida do outro, mais a gente soma, né, nessa não polaridade, né? Mais a gente consegue ser mais flexível com a nossa vida, né? E, consequentemente, com a dos outros também, né? É bem isso, né? Porque daí a gente consegue olhar com um olho bom, consegue trazer aí para um lugar bacana, né? Fazer essa mistura. E eu acho que a gente, como brasileiro, tem essa facilidade mesmo por vir de uma terra bem carregada de misturas. Então, quem tem se abre, né? Pode sentir isso porque está carregado, né? Nesse lugar que é o Brasil, que é misturado para a gente fazer essa mistura. Eu imagino que a gente brasileira é como se fosse uma abelhinha polinizadora. Que é um país muito misturado, né? Eu acho que é o país mais misturado é o Brasil, né? De tantas raças, etnias, né? Só que eu arrisco dizer, mana, que o brasileiro ainda não aceitou essa mistura. É, Então, ele, principalmente quando vem para o exterior, ele vem querendo, né, se auto-elitizar, né, é, se diferenciar mesmo. Então, não vejo uma aceitação genuína dessa mistura ainda da parte do brasileiro, porque ele vem querendo não se misturar, inclusive, né, com outros brasileiros, às vezes. Isso eu percebo dentro da comunidade brasileira um pouco, né, de algumas pessoas, sem generalizar, mas isso existe. Então, parece que o brasileiro não aceitou, nós brasileiros ainda não aceitamos genuinamente essa mistura. Então, quando você não aceita a mistura, é aí que nascem os preconceitos, né? Então, se você não aceita as suas diferenças, você não vai aceitar a diferença do país do outro, né? Isso é uma informação bastante pertinente de você olhar, principalmente você que está querendo vir para o exterior, né? É, olhe para os motivos reais, né? Que você está querendo se apartar aí do Brasil e vir para um lugar onde parece menos misturado, né? Mas que verdade. tem mistura do mesmo jeito, tá? Eu queria dizer isso para vocês. É. Muitas pessoas até falam, ai, japonesa é cara igual. Não é igual, gente. Não tem cara igual, tem olho puxado. Mas não tem, até os olhos puxados tem uns que é mais para baixo, tem uns que não tem dobrinha, tem uns que tem o nariz mais assim, tem uns que não tem o nariz mais assado, tem gente mais bochechuda, gente não tão bochechuda. Eles são todos diferentes. Você olha pra carinha deles, você percebe que eles são diferentes. E eles também são diferentes, né? Dentre eles. Né? Então tem essa diferença também, né? Dentro do próprio país.
Nossa, é muito interessante esse tema que a gente trouxe, né, mana? Que precisa sim estar aberto, né? A gente precisa estar aberto, aceitar essa mistura para poder ir para esse lugar, né? De olhar as coisas para trazer esse novo, sem o julgamento, olhando com a busca de compreender, de respeitar. A gente fala muito aqui, né, de respeito, né? Porque senão a gente cai num lugar de, ai, brasileiro é melhor. A gente, que nem você falou de frio, né? Eu sempre compartilho nos meus stories, ó, como que eles são amorosos da forma que eles são, né? Como eles Uhum. também estão aí, né? Então são Sim, formas diferentes, né? A gente que demonstra é muito no bastante. pegar. Sim, eu acredito que quem sofre muito que os estrangeiros que vêm, né, que saem dos seus habitats natural e vêm para outros lugares, sofrem com essas diferenças culturais. Isso pode ser um sinal de que existem diferenças dentro da sua cultura que você já não aceita, né? E aí a tendência de não aceitar do outro é tão forte quanto, né? Então, se você está num lugar que as diferenças do outro te incomodam ou te violentam aí de alguma certa forma, olha para as diferenças de onde você veio, né? Veja se você aceita as diferenças de onde você veio, né? As diferenças culturais que existem no seu país, né? Talvez esteja aí a chave para aceitação, para o respeito, inclusive de você mesmo para você mesmo, né? Quando a gente não respeita a gente, dificilmente a gente vai aceitar o outro, né? Como a gente fala, a gente vai para fora para ir para dentro, que é o nosso lema e o que sustenta o nosso podcast, né? Ir para fora para ir para dentro. Sempre, sempre. Muito bom estar aqui falando sobre assuntos tão delicados e profundos e ao mesmo tempo comuns, né, entre a raça humana aí. Isso aí, obrigada, Amanda, foi um prazer. E, gente, compartilha aqui com a gente o olhar de vocês, se vocês moram aqui no Japão, se vocês moram nos Estados Unidos, deixa aí aqui pra gente onde vocês moram, né? Você que mora aí nos Estados Unidos, aqui no Japão, onde você tá, qual é o seu olhar, se vocês já tinham pensado sobre isso, o que que incomodam vocês na cultura, o que que vocês ainda não aceitam, porque isso também pode nos ajudar a refletir, trazer um direcionamento, né, um olhar terapêutico, um olhar espiritual, porque tudo que está aqui tem um propósito de existir. Então, eu e a Amanda sempre está pensando nisso, por isso que a gente trouxe também isso, esse tema hoje. Então, se vocês quiserem compartilhar, mesmo vocês que moram no Brasil, né, mano, se tem alguma coisa que se incomoda do povo brasileiro, que vocês não gostam, coloca aqui pra gente, né, que a gente pode também olhar para isso, refletir e encaixar aqui, ver se encaixa, né? O que a gente pode trazer como tema. Sim, sempre mostrando a nossa perspectiva, né? Que é só a nossa, são partes, são faces das nossas verdades, sem ser a verdade absoluta, né? E aí, às vezes, ouvindo a verdade de outras pessoas, a gente consegue ampliar as nossas, né? E isso é saudável. É isso aí, que daí a gente vai expandindo cada vez mais fazendo essa mistura, né? E aí, espero que tenha feito sentido. Gente, a gente vai deixar, como sempre, as nossas redes sociais aqui embaixo. Lembrando que a gente faz atendimento, então, se alguma coisa mexeu aí, se alguma coisa estava mexendo, se vocês quiserem, a gente faz atendimento individual. E também a gente tem um grupo de psicanálise, né, Mana? Eu e você, Sim, a gente tem um grupo em conjunto. sim, é bastante poderoso a potência do grupo, que um vai se reconhecendo no outro e um vai ajudando o outro, né, a se olhar, né, com mais profundidade e somando no respeito também, né, que é um lugar bastante de respeito mútuo mesmo, né, é bem bacana, gente. Se vocês têm aí uma propensão a fazer coisas em grupo, experimentem o grupo de psicanálise e espiritualidade com nós. É isso aí. E a gente se vê então no próximo podcast. Compartilhe com amigo, com amiga, com alguém que você conhece que mora no exterior. Faça-me o favor, porque esse podcast foi feito para chegar em muitos corações, muitas pessoas para levar a consciência que cura. É isso. Um grande beijo, até a próxima. Beijo.
não tem nenhum alface, nenhum verdinho, fica tranquila. Pelo menos tô comendo saudável, né? Pelo menos tem alface. Quer começar do começo, então? Eu começo de Pode novo? ser, por favor. Uhum. Eu ia fazer uma meditação, eu ia começar. Isso é um Jornal Nacional, tipo, vamos lá. A pauta. A gente tá com o curso aqui de nada, né? Gracinha. Vou colocar isso sabe, no placarte, assim, anteriormente. Ou depois nos subir nos negócios, assim, sabe? Boa, boa. Ai, ai. Então vamos lá.